E aí galera, beleza? Ui! Sejam bem-vindos a mais um Atos Movement e hoje eu tenho uma palavra de Deus pro seu coração. Se você ainda não conhece o Atos, você está chegando aqui de paraquedas, está mais perdido que Adão em Dia das Mães. Então o Atos é um movimento cristocêntrico que a gente faz na nossa escola, que é a ETEC, lá de Ribeirão. E a gente busca levar o amor de Jesus e algumas palavras para quem está aí assistindo, beleza? Então se você é novo aí, já dá uma curtida aí no nosso vídeo, já compartilha para um amigo seu e já segue aí a gente nas nossas redes sociais no Instagram, se inscreve no nosso canal no YouTube e segue aí a gente, fechou? Hoje eu tenho uma palavra de Deus pro seu coração e o nome dela é uma pergunta que se chama: você ama a Deus? E eu quero perguntar isso para você que tá vendo agora. Você ama a Deus? Se sua resposta for sim, o que você tem feito para você mostrar que você ama a Deus? Deus vem colocando isso no meu coração nos últimos tempos, nos últimos dias. Isso tem queimado muito forte. Já teve várias confirmações do meu pastor, de amigos meus que já pregaram palavras semelhantes. E eu queria trazer essa palavra hoje para vocês. Você ama a Deus. E então eu quero ler primeiro para vocês uma passagem aqui. Está lá em João 22, do versículo 34 até o 40. Que fala assim: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a esse: ame o seu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém? Essa palavra é uma palavra muito forte, né? Que Jesus está falando assim, os caras vai lá, né? Os conhecedores da lei, e pergunta assim para Jesus: Jesus, qual que é o maior dos mandamentos? E aí Jesus fala: amai o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E eu quero te perguntar isso hoje, mais uma vez: você ama a Deus? Sabe, nos últimos tempos eu tenho lido um livro que tem me edificado muito, que chama Até que Nada Mais Importa, se eu não me engano é isso. É um livro do Luciano Subirá, um livro tremendo, com conhecimento muito profundo. E eu queria ler uma frase para vocês antes de continuar, que é de um teólogo do século passado, que chama C.S. Lewis. E ele fala assim: o cristianismo, se é falso, não tem nenhuma importância, e se é verdade, tem infinita importância. O que ele não pode ser é de moderada importância. Amém? Essa é uma frase muito profunda. Eu creio que aqui também faz meio que uma referência àquela frase aquele texto bem conhecido, né, lá em Apocalipse, que Deus fala assim: não és quente nem frio, és morno, estou a ponto de vomitar-te. Cara, eu quero trazer isso pro seu coração. Deus, Ele quer ser o primeiro no seu coração. Ele quer que você ame Ele acima de todas as coisas. E, sabe, Deus não quer que você ame Ele pela metade. Ele quer ser o seu tudo ou Ele quer ser o seu nada. Deus não quer ser o seu tempo que sobra. Deus não quer ser aquele que você procura quando o seu rolê dá errado ou quando alguma coisa não dá certo pra você. Sabe, Deus não quer ser aquele que você procura 5 minutos antes de você dormir, que você chega cansado às vezes e fala assim: vou fazer uma oração aqui de 5 minutinhos para agradecer a Deus e depois eu vou dormir. Não, cara, Deus quer ser o seu tudo ou Ele quer ser o seu nada. É uma coisa que parece ser radical, mas a verdade é radical sim. Deus não quer ser moderado, Deus não quer que você escolha Ele como uma segunda opção. Não, Ele quer ser a sua primeira opção, sabe? Ele quer que você ame Ele de verdade, cara. Ele quer que você dedique tempo pra Ele. Tá? Quando você tem um relacionamento com o seu pai, com a sua mãe, se você tem namorado ou namorada, se você tem, não sei quem pode estar assistindo, mas se você tem, por exemplo, uma esposa ou um marido, e você quer ter um relacionamento de verdade com essa pessoa, você faz o quê? Você dedica tempo pra essa pessoa. Com Deus é a mesma coisa, Ele quer o seu tempo, cara. Ele não quer que você busque Ele por 5 minutos, mas Ele quer que você dedique tempo pra Ele. Sabe? Muitas vezes a gente acha que 2 horas de um filme muito bom é pouco. Mas às vezes para orar
1 hora ou 2 horas para Deus, a gente acha que é muito. Às vezes 50 minutos de um episódio de uma série que a gente assiste, parece que passou assim. Mas 50 minutos para você tirar para orar a Bíblia parece uma eternidade, não é verdade? Mas Deus quer ter intimidade com você. Deus quer que você dedique tempo e mostre para Ele que você ama Ele de verdade. Sabe, um dia Jesus fez uma pergunta para Pedro. Ele perguntou assim: Pedro, tu me amas? E aí Pedro falou assim: sim, Senhor, eu te amo. Então Jesus disse: então apacente as minhas ovelhas. Aí Jesus perguntou por uma segunda vez. E aí ele disse assim: Pedro, tu me amas? Então Pedro meio assim já falou: sim, Jesus, eu te amo, eu já te falei que te amo. Então Jesus falou: então apacente minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Então Pedro assim com um semblante meio assim, meio triste, falou: Jesus, eu já te falei que eu te amo. Sabe? E ele falou: eu te amo. Então Jesus falou mais uma vez: então apacente minhas ovelhas. Jesus sabia que Pedro amava ele. Mas Jesus acrescentou uma coisa, ele disse: apacente as minhas ovelhas. Sabe, amor, a gente falar que a gente ama alguém é muito fácil. Falar que ama é fácil, mas demonstrar o amor, aí é que tá. Quando Jesus fala: apacente minhas ovelhas, Jesus quer falar assim: Pedro, se tu me amas de verdade, então prova que você me ama. Com as suas atitudes, apacente as minhas ovelhas, faça aquilo que eu estou mandando. Em João, Jesus fala isso: aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Mas aquele que não obedece os meus mandamentos não me ama. É algo semelhante. Depois, se você ler em João 14, você vai ver isso daí. Então, cara, Jesus quer que você ame Ele. Deus quer que você ame Ele. Mas eu postei esses dias isso no meu stories, que amor é obediência. Sabe? É isso que eu quero dizer. Amor é obediência. A gente ama a Deus demonstrando isso com a nossa obediência a Ele, sabe, cara? Então, eu faço mais uma vez a pergunta que eu fiz no começo pra você. Você ama a Deus? Você ama de verdade Deus? Você realmente tem tido um tempo de relacionamento, de intimidade com Ele, para mostrar que você realmente o ama? Sabe, muitas vezes, muitas pessoas, ou às vezes cristãos que estão dentro da igreja, fazem coisas boas, se envolvem com seus ministérios, sabe, dedicam tempo para a igreja, ali, às vezes um ministério de música, às vezes para um outro ministério dedica tempo. Mas o que realmente importa, que é relacionamento e intimidade com Deus, essas pessoas não têm, que é o mais importante, sabe? Muitas vezes a gente faz um monólogo com Deus. A gente ora, sabe? Mas a gente não escuta uma resposta de Deus. Um diálogo é quando você fala, a pessoa escuta. E depois a pessoa fala e você escuta. Um monólogo é quando só você fala. E muitas vezes é isso que nós temos feito com Deus. Muitas vezes nós temos falado para Deus nossas exigências, temos falado nossos pedidos, temos falado, sabe, ai Deus, eu preciso disso, daquilo, eu preciso tanto que o Senhor me ajude em tal coisa, mas muitas vezes nós não temos ouvidos para ouvir aquilo que Deus tem para falar pra gente. Muitas vezes a gente não tem pegado para ler a Bíblia, para ver o que Ele tem para falar pra gente, sabe, muitas vezes Deus tem coisas tão tremendas para nós, tem bênçãos tão grandes para nós, só que Ele não dá elas, sabe por quê? Porque nós não estamos preparados para recebê-las, sabe? Deus, Ele dá bênçãos para pessoas maduras, para pessoas que estão preparadas para essas bênçãos. Se você, que ainda não tem essa bênção que você tem pedido, pense bem, se uma pessoa pede algo para Deus e ela não tem tempo com Deus, ela não tem intimidade, imagina quando Deus der essa bênção para ela. Ela vai se distrair muito mais com essa bênção e não vai ter mais tempo nenhum que já não tinha com Deus. E conseguiu entender isso? Quando nós estamos realmente maduros, Deus dá a bênção. Mas quando nós não estamos, Deus não dá a bênção, porque Ele sabe que se Ele der aquilo, a gente vai se afastar ainda mais dEle. Então que você possa entender essa palavra e que ela possa entrar no seu coração. E que você possa se perguntar ao decorrer da semana: eu tenho realmente amado a Deus? Ou eu tenho só falado que eu amo? E que isso possa ecoar no seu coração, que você possa meditar. Eu te desafio a, se você puder, tirar um tempo de verdade, um tempo de qualidade, para orar, para ler a Bíblia, para perguntar para Deus. E se você realmente tem amado Ele, eu tenho certeza que Ele vai revelar coisas grandiosas no seu coração. Amém? Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua semana. E é nóis, tamo junto. Você é louco, esse bagulho de fogo podia ter queimado minha parede, mano. Dá doido. Também tava o paninho molhado aqui. Imagina se pegar fogo.